a palavra à deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os demais colegas que compõem a comissão. Cumprimento também o doutor Belmonte, agradecendo o fato dele ter aceitado o nosso convite. Externo aqui também a minha solidariedade, os meus sentimentos pela perda do pequeno Arthur, né, que esteja iluminado onde estiver. E cumprimento também pelos trabalhos sociais dele, da esposa, sempre importante reconhecer essas iniciativas. Queria registrar que sou uma crítica contundente das investigações do Supremo Tribunal Federal, tanto no que concerne ao inquérito das fake news, que eu entendo que foi instaurado para blindar investigações que estavam tramitando, inclusive com relação a movimentações financeiras de ministros do Supremo Tribunal Federal, e sou ainda mais crítica, muito embora sempre de maneira respeitosa, às investigações referentes aos assim chamados atos antidemocráticos, porque atos não violentos, ou seja, atos em que as pessoas levantam faixas, cartazes, nunca podem ser chamados de antidemocráticos. O que nós podemos ter são pautas antidemocráticas. E aí, avaliar se uma pauta é democrática ou antidemocrática tem muito a ver com a convicção pessoal de cada qual. Então, quando alguém, por exemplo, defende invadir propriedade alheia de maneira violenta, eu posso considerar essa pauta antidemocrática. Mas se essa defesa é feita por meio de cartazes, está dentro do jogo democrático. Quando alguém defende fechamento do Congresso, é um pedido antidemocrático? Sim, é um pedido antidemocrático, mas se essa defesa é feita de maneira pacífica, por meio de uma passeata, está dentro também das regras do Estado Democrático de Direito, como o próprio Supremo Tribunal Federal declarou com relação à Marcha da Maconha e tantas outras. Isso aqui é só um registro, porque eu entendo, até para mostrar que essa CPI ela é plural, que é necessário estabelecer algumas premissas. Esta CPI, a princípio, doutor Belmonte, ela foi instaurada para apurar fake news nas eleições de 2018. Diferentemente dos meus colegas integrantes da mesma CPI, eu realmente não vejo casos assim flagrantes de fake news em 2018. Não vejo, acompanhei a eleição do presidente, não presenciei nada que pudesse sugerir esses tais disparos que os colegas dizem que ocorreram, mas nós estamos apurando, como a CPMI em Brasília está apurando, como o próprio Supremo, por meio desses procedimentos, está apurando. Agora, com relação a esta eleição, doutor, de 2020, eu entendo que houve, sim, uma grande fake news. E eu vou dividir com o senhor uma convicção, é uma convicção pessoal, poucas pessoas compartilham desse meu pensamento, e eu quero dizer ao senhor que não é nenhum tipo de acusação à sua pessoa. Tá? Eu sei que o senhor entrou nessa história depois, pelo menos até onde eu sei. Eu entendo, doutor, que a maior fake news, né, envolvendo as eleições de 2020 foi a falácia, desculpe utilizar essa terminologia, mas é assim que eu vejo, de que o Aliança estaria pronto para estas eleições. O senhor é advogado, eu sou advogada, eu estou afastada da advocacia para exercer assim, dedicação integral ao meu mandato, mas mesmo as pessoas que não são da área eleitoral, eu não sei dizer se o senhor qualquer pessoa que tem um mínimo de noção de direito sabe que seria impossível, doutor, criar uma aliança nesse curto espaço de tempo. E a contundência, né, com que se propagou, né, a falsa notícia de que o Aliança seria formado para as eleições de 2020 foi algo que me chamou muito a atenção. E essa fake news, doutor, eu não tenho dúvida, favoreceu os partidos que desde sempre estão no poder. E se eu tivesse que apontar e faço aqui com todo respeito à colega Carla, que é amiga de todos nós aqui, mas se eu tivesse que apontar um partido que se beneficiou
esse partido foi o PSDB. Porque o PSDB é um partido muito forte, né, que já tem muitos prefeitos, e o PSL, que foi o partido que acolheu o presidente Bolsonaro, para 2020 era a maior potência, né? O PSL tinha todos os nomes da direita, né? Os mais à direita, os menos à direita, mas de direita, o centro-direita. Então, assim, os nomes, né, que surgiram em 2018, na sua maioria, estavam no PSL. Aí, de repente, surge uma briga, que até hoje ninguém sabe exatamente o que foi que aconteceu, e convencem o presidente de que ele consegue, para 2020, formar o Partido Aliança. Eu sei que muita gente acha, doutor, que o presidente criou essa estratégia, sabendo que seria impossível, para fugir de ter que apoiar pessoas que ele não conhecia de maneira suficiente. Mas, até por conhecer o presidente, eu acredito verdadeiramente que ele foi enganado, né? Eu acredito que o presidente foi enganado, e eu não acho que foi algo feito assim por inocência. Né? Eu não creio que foi algo feito por inocência. Né? Eu acho que foi muito valioso, em todos os sentidos, para as forças de sempre, rachar o PSL, criar a ficção, a grande fake news de que o Aliança estaria pronto, deixar as pessoas que apoiaram o presidente para 2018 absolutamente órfãs. E eu não estou falando de mim, estou falando daquelas pessoas comuns que abraçaram a candidatura dele, que fizeram a campanha dele na raça, pessoas que haviam pensado em sair a prefeito na sua cidade, prefeita, vereador, vereadora, pessoas que ficaram divididas quando ele saiu, né, que começaram a ser chamadas de traidoras quando diziam que iam ficar no PSL, que foram forçadas a sair do PSL sem terem para onde ir, pessoas que tiveram o seu futuro político, pelo menos para 2020, absolutamente aniquilado. Até onde eu pude constatar, o senhor entrou depois. Né? Primeiro se criou a fake news do Aliança, aí o senhor entrou depois. Mas eu gostaria, se o senhor pudesse, de falar um pouco dos bastidores disso, sabe? Quem criou essa história? O senhor acreditou que seria possível criar essa aliança? O senhor não concorda que isso só beneficiou os partidos de sempre, em especial o PSDB? Essas seriam as minhas indagações ao senhor, agradecendo a participação. Obrigada, presidente. Deputada, primeiramente, quero dizer que eu me sinto muito honrado com suas palavras. Eu sou um admirador dos seus pronunciamentos, principalmente porque eu lhe vejo como uma pessoa correta, agindo por princípios. A senhora defende quando é justo e critica quando também encontra fundamentos, seja de quem for. E isso é absolutamente coincidente com o meu propósito. Eu acho que devemos defender o que é certo, seja de que lado vier. Então, eu e, inclusive, minha esposa também somos admiradores do seu pronunciamento, exatamente pela sua coerência com os princípios, que é também o nosso propósito. Queremos um Brasil melhor e respeitamos as pessoas de que lado sejam, mas queremos condutas corretas e honradas. Então, eu sou absolutamente afinado com os propósitos que Vossa Excelência defende e muito pertinentes às considerações feitas por Vossa Excelência relativamente a casos recentemente ocorridos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que são plenamente conhecidos da comunidade jurídica de todos aqueles que acompanham, e certamente coisas mais aflorarão ao tempo e modo próprio. Até porque todos nós, como amantes da verdade e contrários a fake news, queremos que fake news não sejam usadas ou possíveis inquéritos para deixar a falta de transparência e de verdade vir à tona para que conheçamos a realidade da vida pública brasileira. E quanto à questão do partido Aliança, na verdade, eu estou não desde o começo, eu estou desde antes do começo. Né? E não conheço as fontes que chegaram à senhora, mas eu posso lhe assegurar que, desde o princípio, nós tínhamos a absoluta convicção, inclusive o presidente, que esse partido não era para 2020. Isso, se alguém pronunciou, certamente não era um dos formuladores da proposta.
O que houve foi, inicialmente, a situação do presidente, né? Encontrar dificuldades e incompatibilidades. Não conheço a fundo o assunto, mas fui procurado, naturalmente, pelo grupo próximo, para buscar uma alternativa partidária para o presidente. Inclusive, cheguei a ter contato com alguns partidos buscando alternativas, né? Mas o presidente é o presidente da República, é natural que ele queira um partido que ele tenha influência, que ele possa ter um certo controle do processo, né? E não só o presidente da República, como a popularidade que ele tem, o peso político que ele representa, até porque, por mais atacado que seja, o que se verifica é um governo que, em 20 meses, não se tem notícia de corrupção nem no governo e nem nas estatais, que chegaram a dar prejuízo de 50 bilhões em 2015 e hoje ostentam um lucro de 75 bilhões, o que induz a que 125 bilhões saíam por ralos muito bem identificados, inclusive no relatório da comissão da CPI do BNDES, a que eu me referi recentemente, né? Inclusive, seria muito interessante a leitura, né? Houve questões políticas, alguns indiciamentos não foram aceitos, mas os documentos foram entregues ao Ministério Público Federal e ao Ministro da Justiça e à Polícia Federal. Certamente espero que estejam sendo de proveito. Mas o que aconteceu é que eu percebi e notei que todos os partidos que eu procurei, eles tinham pessoas muito encasteladas dentro de posições, né? A ponto de dizer, mas eu sou presidente do partido, eu vou ser vice. Eu digo, sim, vai ser vice do presidente da República, serve? Não, é porque eu não quero perder meu lugar. Eu sei que, resumindo, para não me alongar muito, eu disse assim, eu passei a seguinte mensagem, olha, se o presidente quer um partido para ele comandar por tudo que eu tenho conversado, é ele que cria o dele, porque seria muito difícil criar um partido. Agora, o presidente tem apoiamento aí de 10 milhões em redes sociais, ele estala um dedo, vai vir muito apoio. Para mim é difícil, para ele é fácil. Então, assim foi feito. Isso foi numa terça, quarta-feira, até que no dia que ele fez aquela viagem ao Japão, para o aniversário do imperador, que depois teve no Oriente Médio, na China, no sábado de manhã, o doutor Admar Gonzaga me disse o seguinte, olha, o presidente meditou muito sobre a sua proposta e ele está de acordo, e nós vamos criar um partido. Mas em nenhum momento, até por obviedade cristalina, se cogitou que esse partido estaria pronto para a eleição de 2020. Isso era, inclusive, há algumas declarações minhas, inclusive na Folha de São Paulo, numa entrevista até um pouco longa, de uma página inteira, e em outras, que eu disse o seguinte, nós não estamos preparando um partido para as próximas eleições, e sim para as próximas gerações. Esse partido não é apenas o partido do presidente Bolsonaro, é um partido em torno de ideias e ideais, de propósitos de valorização dos preceitos cristãos, da defesa da família e de patriotas que queiram trabalhar por esse país. Essa é a ideia do partido, esse é o conceito do partido. Isso, sim, deve ser algo perene, porque a senhora sabe muito bem que partidos que gravitaram exclusivamente em torno de uma personalidade forte no devido momento, a exemplo do PRN, depois praticamente desapareceram, ou feneceram, ou tiveram pouca possibilidade, eles eram personalistas. O que se pretende é criar um partido em torno de ideias, em torno de princípios. E, desde o começo, isso foi colocado e sempre foi falado. Eu não sei de onde possa ter, quais as suas fontes, de que houve essa menção a que o partido estaria pronto para 2020, mas isso era matemática e cronologicamente impossível, né? Até porque não basta a busca de apoiamentos, é preciso depois toda a validação junto ao TSE, isso demanda um tempo razoável, né? Então, nós estamos trabalhando para as eleições de 2022, isso sim, e acredito que até o final de 2020 o partido terá todos os apoiamentos necessários. Para isso, nós estamos adotando uma série de estratégias. O presidente nos incumbiu de cuidar da organização e da logística de todo esse processo, e nós estamos, a partir de agosto, porque nós tivemos um longo período de pandemia, agora em agosto retomamos e realmente é aquela locomotiva que estava parada, começou a andar e, com mais uns 20, 30 dias, ela vai estar em velocidade de cruzeiro. Mas com esse objetivo, deputada. Doutor, aqui em São Paulo, pelo menos, a doutora Karina Cufa, que era vista como porta-voz do presidente, eu não sei se continua
sendo, ela assegurou para os potenciais candidatos. Primeiro, eu queria deixar claro para o senhor, doutor, que eu não sou uma pessoa com cabeça partidária. Tá? Eu até defendo candidaturas avulsas, eu até encontro alguma dificuldade dentro do PSL, que eu agradeço a acolhida do PSL, mas eu não sei ser diferente do que eu sou. Eu defendo candidaturas avulsas, às vezes eles se magoam, mas assim, a doutora Karina assegurou para muitas pessoas que tinham se filiado no PSL e pretendiam sair candidatos a prefeito, prefeita, vereador, vereadora, que essas pessoas seriam acolhidas e sairiam pela aliança. E o grupo do deputado Eduardo Bolsonaro, né, eu não tenho como usar outro verbo, passou a perseguir aquelas pessoas que foram apoiadores fiéis do presidente, mas que até por uma segurança jurídica queriam ficar no PSL para terem a certeza de que teriam condições de se candidatarem. Então, pode ser que em Brasília, né, a situação tenha sido outra, né, nas conversas entre o senhor, o presidente, e eventualmente esse grupo que procurou o senhor, mas aqui em São Paulo houve algo muito agressivo, as pessoas foram iludidas, né? As pessoas foram iludidas e perseguidas, de forma que houve um momento que eu cheguei a questionar se o filho do presidente era realmente um apoiador do presidente. Eu pergunto ao senhor, quem procurou o senhor levantando a ideia do aliança foi o deputado Eduardo Bolsonaro? Para concluir, não, essa ideia... E doutor Belmonte, por gentileza. Posso falar? Por favor. Sim, por favor, doutor. Essa ideia de criação do partido, quem falou, o presidente, fui eu. Na verdade, eu não falei o presidente, eu falei o Admar, o doutor Admar Gonzaga, que levou o relatório da minha conversa com os partidos com quem eu tinha conversado, e disse que não havia espaço, porque cada um queria se manter na sua posição. E que, se ele quisesse criar algo, que começasse algo novo pela força que o presidente tinha. Agora, eu desconheço eu até posso admitir que algumas pessoas entusiasmadas com a proposta possam ter tido esse afã de tentar realizar, vamos conversar. Isso eu não posso tirar a crença de cada um e a vontade de cada pessoa, né? Eu não faço críticas, né? Até porque a doutora Karina é uma pessoa que acompanhou muito de perto e com empenho muito grande para que defendesse essas atividades do presidente, entende? Então, se ela realmente tinha esse propósito e colocava, é uma liberdade, é um direito dela, né? De procurar trabalhar com mais afinco, mas, sob o ponto de vista estrutural, eu nunca tive essa impressão. Se fosse preciso, até haveria mesmo, você precisa contratar um exército de pessoas, assim como o Amoedo fez com o Novo, ele contratou uma empresa, botou na rua e disse, me entrega o partido pronto. Né? Mas isso demandaria uma gigantesca movimentação pelo país inteiro, num tempo recorde, que eu acho que a Justiça Eleitoral não teria tempo de processar. Mas, se fosse esse o pedido, nós correríamos com muito afinco. Mas, se a senhora quiser verificar pronunciamentos meus antigos, nós sempre falamos isso. Não estamos preparando um partido para a próxima eleição, e sim para as próximas gerações. E quero dizer também que essa posição minha mais diretamente ativa dentro do processo, ela ficou um pouco adormecida por um tempo, até porque houve algumas discordâncias, eu achava que não precisava a firma reconhecida, né? Mas entendi também o fundamento, que era para evitar a discussão de autenticidade, mas isso impediria que muita gente que quer apoiasse, porque o pessoal dos quartéis não vai dar tempo de ir ao cartório, o pessoal que passa numa rodoviária não dá, e a lei não o exige. Né? E houve algumas divergências, queriam centralizar em São Paulo para de lá fazer a distribuição, eu achava que era difícil, porque teria que levar os cartórios, ia e voltava. Então, eu fiquei um pouco mais reservado, até que agora, mais recentemente, eu fui chamado para estar mais ativo. Houve período da pandemia também, onde teve tempo para que as coisas decantassem, né, e se examinassem. E agora, a pedido do presidente, nós estamos retomando, agora já com a determinação de fazer isso na velocidade necessária, né?
para que haja uma opção de uma agremiação partidária. Nós sabemos que temos muitos partidos e que isso, inclusive, não é tão conveniente para uma estrutura de um funcionamento de uma república, de uma estrutura. Mas não existe tantas ideologias assim que justifiquem tantos posicionamentos. Mas o alinhamento, a raia por onde anda a Aliança pelo Brasil, é uma raia certamente um tanto diferenciada e distinta de demais segmentos, porque é um partido que nasce com um viés de conservadorismo. Como eu disse, eu acho muito impreciso esses termos direita e esquerda, né? São conservadorismo que conserva determinados valores que entende caros, né? E é isso que nós estamos realizando. Deputada Janaína e doutor Muito Belmonte. obrigada. Eu agradeço, doutor Belmonte, e o presidente também. Ok.